Boa noite a todos e a todas. Me chamo Samuel Soares. Estou gravando meu depoimento sobre o meu memorial, né? Atualmente eu estou trabalhando em uma escola do campo, né? Fica num distrito, perto do distrito de Salitre, próximo a Canidé, próximo a Crateús também, minha cidade natal. Não pude estar presente por questões pessoais, familiares, mas isso não vou deixar que isso atrapalhe a conclusão do meu curso, até porque contei com a ajuda de grandes profissionais como o professor Alexandre e o professor Gleidson nesse momento, né? Eu estou atualmente numa escola do campo, nós estamos fazendo a jornada pedagógica e aqui se reúnem as escolas, 12 escolas do campo do estado do Ceará, e os professores passam uma semana dormindo, se alimentando, acordando, se alimentando, conversando, discutindo a educação do campo e o currículo das escolas do campo. Então, como professor de sociologia, eu vou me reunir com todos os professores de sociologia da escola do campo do Ceará para a gente discutir a sociologia no campo, né? E como conquista de movimentos sociais é um currículo muito específico, né? O currículo ele é muito específico, ele se faz na escola e ele se faz em cada tipo de escola. E está sendo um aprendizado muito grande. Eu nunca passei por isso, eu nunca dormi na escola como professor. E isso está sendo uma experiência enriquecedora para mim. Eu sou crateuense, nasci e me criei em Crateús. Sempre tive um pai professor. Sempre tive, minha mãe era professora também, né? Então eu sempre tive figuras familiares, desde que eu nasci, na área da educação, né? E eu lembro que o meu interesse pela sociologia ele surgiu quando meu pai ficava lendo trechos de livros do Marx, Bourdieu, para mim quando eu era criança. Não só livros do Marx, mas livros que faziam de autores marxistas e marxianos. E aquilo, eu não entendia nada, Era cômico, porque ele lia o mesmo parágrafo 5 vezes e eu não entendia nada. Mas eu estava tendo um contato com a sociologia ali. Eu vi os livros, né? E eu cresci com essa... Cara, eu preciso entender o que é que tem aqui. E isso no fundamental, sexto, sétimo ano. Quando eu cheguei no ensino médio, eu tenho um primeiro contato com a sociologia. E foi traumático da mesma forma. Porque aí eu tive a oportunidade de pegar os livros e ter aula de sociologia, né? E eu pegava os livros do Durkheim, eu lembro de pegar as regras do método sociológico, o suicídio, no primeiro ano, 14 anos, e ficava tentando ler. Eu passava uma tarde inteira numa página. E era complicado da mesma maneira, mas era um contato com a sociologia, né? E agora eu tinha aulas de sociologia. Eu lembro que a minha primeira aula foi sobre Durkheim, inclusive, sobre os fatos sociais. A professora chegou na primeira aula dando aula de fatos sociais. E foi um pouco traumático, mas abriu os meus horizontes. Assim, eu conversei com meu pai, ele me ajudou, ele me explicou o que era. E a partir dali iniciei esse meu contato com a sociologia. Eu queria ser médico no primeiro ano do ensino médio. Depois mudei para direito. Aí quando eu cheguei no segundo ano, eu estava na aula de geografia. Eu acho que eu quero ser professor. Aí eu me perguntei, mas eu seria professor de quê? Aí eu não, professor de sociologia. A partir dali, eu tracei o meu destino. Do segundo ano, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero ser professor de sociologia. Ele ficou muito feliz. Mas eu morava em Crateús e não tinha sociologia em Crateús. E meu pai decidiu que quando a gente chegasse no terceiro ano, a gente iria embora para Fortaleza, porque eu iria fazer sociologia.
E dito e feito, quando eu cheguei na metade do terceiro ano, eu vim embora para Fortaleza para cursar Sociologia, sem saber se eu tinha passado ainda, não, até então não tinha feito o Enem ainda. E passei. E aí inicia-se a minha vida acadêmica, né? Foi uma vida, minha experiência com a universidade, eu posso dizer que foi uma experiência exitosa, não tenho medo de falar. Me dediquei bastante, li os autores, foi difícil, demorava horas e horas para ler um texto de 30 páginas, mas eu lia. E eu sei que tudo isso, toda essa minha dedicação que eu tive, claro, por ter o privilégio de poder estudar, né? Embora eu tenha trabalhado durante toda a minha vida universitária, eu tive a oportunidade de estudar. Mas eu me dediquei e descobri autores, né? Eu retrato isso no meu memorial, a descoberta do marxismo. Porque uma coisa é você estudar marxismo no ensino médio, né? Outra coisa é você descobrir o marxismo na universidade, são coisas diferentes. E foi uma mudança, assim, na minha vida acadêmica, pessoal, familiar até, profissional. Eu lembro que eu li os textos do Marx, o primeiro que eu li foi 18 Brumário. E era sensacional, assim, era como se eu tivesse, como diz o Bourdieu, coloco isso no memorial, tirando o véu, né? E Marx, eu lembro que foi um autor muito importante na minha vida, assim. Outro também muito importante foi Bourdieu. Bourdieu foi muito importante na minha vida acadêmica. Eu lembro que eu li Meditações Pascalianas, O Poder Simbólico. Eu li também A Reprodução. E os que mais me marcaram foram Marx e Bourdieu, né? Foram os autores que mais me marcaram. Eu lembro que eu lia Bourdieu na Biblioteca Estadual do Ceará, e quando um parágrafo fazia sentido, eu parava de ler. E eu ficava processando aquilo que eu estava lendo, sabe? E eu falava, meu Deus, como assim eu nunca percebi isso? O que é que está acontecendo, né? Era um momento de catarse, né, pra mim. A descoberta do Bourdieu foi grande na minha carreira também. Como professor também, pelas discussões da educação, os escritos de educação também. Só que no 7º semestre eu descubro que eu posso dar aula, posso ser professor antes de me formar. E eu comecei a fazer as seleções para ser professor. Em 2023, há 2 anos atrás. Quase 2 anos atrás. E eu faço várias seleções e eu consigo passar nas seleções para professor temporário do estado do Ceará. Dia 12 de maio de 2023, era uma sexta-feira, era 3h40 da tarde e eu estava entrando na sala do terceiro A, na Escola Dragão do Mar, pela primeira vez como professor. E foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Eu lembro a roupa que eu tava, a cara dos alunos, lembro dos alunos, o nome dos alunos. Isso coincidiu com o momento dos estágios, né? Com o momento dos estágios. Então foi uma coisa meio que andava com a outra, né? Da aula e estagiar. E foi o que eu queria. Foi uma experiência que me disse ao que eu vi no mundo, né? Eu consegui me encontrar na docência, né? Muito pela escola que eu estava inserido, né? Se não fosse essa seleção, eu estaria lá até hoje também. Talvez, considerando as questões familiares, talvez não, né? Mas essa escola me formou muito enquanto professor, né? Eu fiquei lá desde maio de 2023 até dezembro de 2024, então foi mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, né? E foi uma descoberta, assim, eu descobri a minha posição no mundo, a minha posição no processo produtivo enquanto trabalhador no mundo, na sociedade de classes. E trabalhei em outras escolas também, dei aula na escola Walter de Sá, né? Como professor de sociologia também, nesse meio tempo. E
Nesse meio tempo teve um momento que eu conciliei a faculdade, a residência pedagógica e o estado. Não sei como, mas consegui conciliar. Estive presente em todos os momentos. Foi muito difícil, mas eu consegui, né? Tive a ajuda de grandes profissionais que eu não posso deixar passar. O primeiro deles, o professor Alexandre. Eu não estou falando isso porque é o meu professor da conclusão do curso. Ele sabe o quanto ele foi importante para mim nas orientações, quando eu inventei de escrever um artigo sobre a reforma do ensino médio, as políticas curriculares da sociologia no Ceará. Foi ele que me indicou os textos da Ileise, os textos da Simone Meucci, né? Que eu tenho fichados até hoje. Até hoje eu revisito os textos e os fichamentos, né? Os textos fichados. Professores como a professora Daniele, professor Irapuã, professor Christian. Eu senti que a UFC ela conseguiu. Ela faz uma separação para quem está na licenciatura, entre a sociologia, a primeira parte, a parte acadêmica, a segunda parte, a parte pedagógica. A UFC consegue te entregar uma grande formação acadêmica e uma grande formação pedagógica. E na época foi um divisor de águas para mim. Foi um divisor de águas as cadeiras pedagógicas, né? Eu lembro que o primeiro professor que eu contei quando eu comecei a dar aula foi o professor Alexandre. Ele ficou muito feliz, eu lembro da reação, eu lembro da sala que a gente estava, do momento. E foi isso, assim, eu acho que tá no final. Como tudo tem um começo, tudo tem um final. Mas como eu deixo claro no meu memorial, né? Eu não sei se é o início ou se é o final dessa jornada. Mas eu acho que é o início. Eu tenho objetivos enquanto professor ainda, tenho um concurso, tenho um mestrado, que vou tentar este ano. Estou esperando o resultado de um concurso que eu fiz para o Rio Grande do Norte. E hoje eu não estou mais em Fortaleza, eu tive que vir embora para uma cidade mais próxima da cidade da minha família, da cidade da minha mãe. Eu estou morando em Salitre, que é um distrito, né? E consegui, hoje eu estou trabalhando numa escola próxima a esse distrito, né? Que é a escola do campo, a escola de ensino médio profissional do campo Javão Rodrigues. E é diferente de tudo que eu já vi, de todas as escolas que eu já dei aula, né, em Fortaleza. Existe um projeto político muito bem estabelecido, é uma escola que é resultado de uma conquista do movimento sem terra. Então não é qualquer professor que tem disposição para ser docente aqui. É preciso que se entenda o papel político da escola, é preciso que se entenda o papel político do professor enquanto professor do campo. Eu, como professor de sociologia, preciso entender que eu não estou dando aula de sociologia para alunos da capital, como eu fiz por muito tempo. Eu estou dando aula de sociologia para alunos do campo. E nessa jornada pedagógica, eu vou me reunir com os professores de sociologia do estado do Ceará, das escolas do campo, para elaborar um currículo de sociologia do campo, para escolas do campo, né? E nessa semana pedagógica os professores se reúnem e acampam, ficam hospedados na escola, tem redes toda a escola, né? Redes ali, ó, dormem nos colchões nas salas. E eu tô conseguindo conciliar a escola e as minhas questões familiares, porque eu passo 3 dias aqui da semana e passo 4 dias em Crateús. E está sendo muito bom assim para mim como professor. Eu vou desenvolver projetos, vou desenvolver ideias para produção de material pedagógico de sociologia, e eu quero trabalhar isso no mestrado, porque eu sei que o campo e dar aula de sociologia no campo é
É um campo riquíssimo, né? É um campo riquíssimo, né? Pela própria essência do lugar que eu estou inserido. E é isso. Em 2025 eu quero fazer um grande projeto para entrar no mestrado voltado para a educação do campo, já que estou inserido aqui. E é isso, eu gostaria de agradecer ao meu pai, a pessoa que sem ela não estaria aqui, a diretora Adriane, que me mostrou o que era educar com amor, e esse é o título do meu memorial. Ao Levi, grande amigo que encontrei na universidade, foi meu companheiro por muito tempo, e ao professor Alexandre Jerônimo, junto com o professor Gleidson, por terem me ajudado nesse processo da produção do meu memorial. O professor Alexandre esteve comigo em diversos momentos, e eu sinto que eu cheguei ao final de um ciclo da minha vida, um rito de passagem. Não deixa de ser, né? Mas é só o começo também. É isso e muito obrigado a todos.